Ai, ai. Muito bem. Deixa eu ver a hora. 8h01. Olá, Gabriela, Cláudia. Nossa convidada já chegou. Olá, Socorro, Amanda. Deixa eu chamar. Boa tarde. Deixa eu chamar a convidada. Cláudia Jorge Freitas. Então, sejam bem-vindos, quem está chegando aqui na nossa live. Olá, Ah, que bom. Seja bem-vinda. Tá me ouvindo bem, estou te direitinho? ouvindo bem. Todo Ai, mundo tá te ouvindo bem ótimo. aí? Ai, que Tudo. feliz, Nara! tanta gente conhecida entrando. Eu tô tão Isso. Então, nervosa, eu sempre também. nervosa, Faz parte. Já sempre que a gente não pula de nervosa. rapel, a gente não faz não esporte radical, a gente só consegue adrenalina assim, dessa É forma. E a verdade. adrenalina vem assim. É Muito ver- bem. Então, enquanto as pessoas estão chegando, deixa eu apresentar aqui, né, esse trabalho, essa live, né, que é a Lives da Rosa, da Silvia. E, na verdade, essa live, a ideia de fazer as lives semanais, ela é um desdobramento do canal Conto uma História Rosa, o canal que eu tenho no YouTube, e que eu estou me sentindo o máximo, porque eu tenho mais de 100 seguidores em 2 meses. E toda hora eu falo isso. E aí, oi prima. E aí, nesse canal eu conto histórias infantis para crianças e eu brinco, né, que para crianças de todas as idades, porque além de contar histórias, a proposta é conversar sobre literatura, né, quer dizer, trazer a literatura infantil não só para as crianças, mas para os adultos, né, para educadores, para pessoas que têm interesse sobre o tema, enfim. E nesse momento em que os encontros estão mais virtuais do que presenciais, surgiu então, como desdobramento, a ideia de fazer a live, né, em que a gente tivesse sempre, né, a cada encontro, é sempre às quintas, às 6 da tarde, sempre com um link, né, à questão da literatura. Então, todos os temas eles tocam, né, tem a literatura como a questão principal. E aí hoje eu trouxe para conversar com a gente a Cláudia Jorge de Freitas. Quem é a Cláudia Jorge de Freitas? A Cláudia, ela é professora da rede pública carioca. Ela foi gestora, me corrija se eu estiver errada, de São Gonçalo, né? E Sim, no Rio de Janeiro, né? Então ela tem uma experiência como gestora, como diretora de como gestora escola. só em São Gonçalo. Oi? Como gestora só em São Gonçalo, Ah, sim. no E é município, mas sala pedagoga, né? mesmo. Psicopedagoga, e tem a especialização em psicopedagogia e é mestra em ensino, né? Pelo PPGEB, que é o programa de mestrado profissional do Colégio de Aplicação da UERJ, que foi onde eu a conheci, né? Nós da turma maravilhosa, poderosa de 2017. E a pesquisa da Cláudia foi sobre gênero, né? E como é um tema muito amplo, né? O foco foi gênero na escola. Então a pesquisa se desenrolou e dessa pesquisa nasceu um menino da peruca cor-de-rosa, que foi a história que eu contei no último vídeo, no canal Conto uma História Rosa. E a gente vai conversar, né, a partir desse livro infantil, né, para crianças e para educadores, enfim, né, mas a partir desse livro a gente vai conversar sobre a questão do gênero. E eu passo aqui a palavra para a Cláudia, perguntando exatamente, começando daí, né? Da onde surgiu a ideia, né, da onde surgiu, né, esse menino, esse livro, né, o menino da peruca cor-de-rosa. Como é que ele surgiu para você? Pois é, Rosa. Como eu digo no início do meu livro, né? É uma história de verdade que fala de gente de verdade, né? Essa história fala de um menino que foi aluno da nossa escola e eu gosto muito de usar eu usei inclusive isso na minha dissertação, né? Eu gosto muito de usar uma fala da Regina Leite Garcia numa palestra que eu assisti. Não me lembro agora onde foi o link, mas a Regina Leite Garcia dizia que alguns pesquisadores procuram temas de pesquisa.
temas para serem pesquisados. Outras vezes, esses temas é que os encontram. E no meu caso foi isso que aconteceu, né? É uma história longa que, se eu contar aqui para vocês, leva para mais de 2 horas, né? Mas, assim, o livro é fruto da minha pesquisa de mestrado profissional, que eu realizei na CapUERJ, né? Eu fui acompanhada pelas orientadoras maravilhosas, Jonê Carla Baião e Jaqueline de Fátima, dos Santos Moraes, né? Que infelizmente já não está mais com a gente aqui, né? Mas de Sim, alguma forma está aqui, está. Jaqueline presente. O mestrado que eu fiz foi um mestrado profissional, assim como você, né? E ele se difere um pouco do mestrado acadêmico, né? Porque ele exige, na sua parte final, a criação de um produto, né? Sim. Daí surgiu a história do livro, que a princípio seria um livro de história em quadrinhos, mas que posteriormente nós achamos melhor que fosse um livro, né? Que viesse através de um livro paradidático. E assim surgiu o livro, né? O título da minha dissertação, que deu origem ao livro, é Tia, não aguento mais sofrer tanta humilhação. Narrativas tensionadoras de gênero. Ele tem esse título, ela tem esse título, né? A minha dissertação, trazendo uma fala do Guilherme, né? Que é o nome utilizado pelo menino que atravessou, né, a minha experiência enquanto professora. Então, assim, foi uma fala dele que deu origem ao título da dissertação. Gente, eu estou um pouco nervosa, mas vocês me Não, só amigo perdoam. que Daqui a é. pouco, Só daqui a amigo. pouco, daqui a É. pouco eu esqueço. Foi uma frase que ele me disse, isso ficou muito marcado e foi o que deu origem à minha pesquisa da minha dissertação, né? Essa minha pesquisa ela foi toda feita, né, sobre a metodologia das narrativas e das experiências, né? Eu trago as minhas experiências e as experiências do Guilherme, né? Esse tipo de metodologia, para mim, né, durante a pesquisa, foi o que mais potencializou a minha pesquisa. Eu acho que hoje em dia, pesquisa com narrativas, trazendo experiências, é uma metodologia muito forte, uma metodologia muito bem conceituada, e ela traz uma leveza, né, diferente de outras metodologias que trabalham essas questões, trazendo mais seriedade, trazendo mais peso. No dia da minha defesa, a minha banca, né, disse que a dissertação era gostosa de ler porque dava para ler numa sentada. Era uma sentada e lia a minha dissertação. Então, assim, essas narrativas, né, que eu trouxe, elas são reais, né? Todas elas, as do livro também, porque são cruzamentos das minhas narrativas e das dele, né, do Guilherme. E elas trazem a ideia de colaborar para minimizar com as questões de gênero na escola, mas também fora, fora dela, né? A escola, Sim. a escola é um local de conhecimento e eu acho que narrar essa história, né, que me atravessou, essa experiência que me passou, que me tocou, né, assim como Larossa diz, deu uma modificação na minha vida, assim. Foi uma pesquisa que transformou a minha vida, transformou o meu olhar para as questões de gênero e acho que transformou também o olhar de muita gente que teve o prazer de ter o contato
com essa minha dissertação. Acho que é isso. Sim, e assim, eu fico pensando, posso estar enganada, mas a gente que fez o mestrado profissional, que em princípio parte, né, da questão de quem vai estar ali estudando academicamente, tem ali uma estrada, né, profissional, uma estrada na educação. Então eu acho que isso, até pensando na minha pesquisa, né, que foi também sobre literatura, sobre racismo, então tem, acho que uma força, porque a gente está não só falando de questões teóricas, né, mergulhando nas questões teóricas, como a gente está falando de vida, né, da nossa experiência, das coisas que tocam a gente diretamente enquanto pessoa, né, a questão da pessoalidade, né, a gente está, e até porque é tão difícil, né, são 2 anos que você, sangue, suor e lágrimas, que se você não for falar de uma coisa que realmente te toque e te transforme ao final, né, acho que não vale muito a pena, né. E aí, então, a gente vai dar uma pausa aqui na conversa, que eu vou ler, né, O Menino da Peruca Rosa. O Menino da Peruca Cor-de-Rosa. A história tá lá no canal. E aí, assim, eu pensei, a gente vai dar uma apresentação, eu vou dar uma apresentação e continua a conversa. Mas não, né? Como eu fiz semana passada, que foi sobre o Flix, do Ziraldo, as palavras do autor são fundamentais. As palavras e a ilustração, tá? Então, eu vou tirar aqui, e aí a gente depois continua a partir, né, da leitura. Vou apresentar a vocês O Menino da Peruca Cor-de-Rosa. Então, só um momentinho. Deixa eu virar aqui a câmera. Isso. Então, O Menino da Peruca Cor-de-Rosa é a autoria e ilustrações de Cláudia Jorge de Freitas. Essa é uma história de verdade, que aconteceu de verdade, em uma escola de verdade, com gente de verdade, e que agora eu vou contar para você. Diferente do Era uma Vez que a gente lê por aí, aqui eu poderia usar eram muitas vezes, ou quem sabe, eram várias vezes, era quase sempre. Porque ela é uma história que se repete muitas vezes, várias vezes, quase sempre em muitos lugares por esse Brasilzão afora. E fora dele também. Ela também pode acontecer com crianças e com adultos, porque é uma história que fala sobre ser diferente. E nem sempre as pessoas aceitam a diferença do outro, não é mesmo? E você? Prefere ler, ouvir ou contar histórias? Meu nome é Cláudia. Sou professora e trabalho em uma escola pública que fica localizada em uma favela do Rio de Janeiro. Lá é um lugar bonito por natureza. E apesar das dificuldades, como em qualquer outro lugar, encanta os olhos de quem vive ou passa por lá. Sabe por quê? Porque lá tem muita natureza por perto. Praia, montanha, floresta e um céu tão azulzinho que dá gosto de ver. Lá, o sol está quase sempre brilhando e a noite é sempre muito estrelada. Como fica no alto, às vezes se tem a sensação de que se a gente esticar um pouquinho o braço, dá para alcançar as estrelas. Ah, já ia me esquecendo. Lá mora uma gente muito feliz e festeira, que gosta muito de viver ali. E você? Onde mora? Já parou para pensar nas vantagens e desvantagens de morar numa favela? Essa história aconteceu na escola onde eu trabalho. E se você vai à escola, ou já foi algum dia, sabe ou deveria se lembrar de como a organização e a rotina dela se parece com todas as outras, né? Todo santo dia, crianças uniformizadas são separadas em fila. Meninas de um lado, meninos do outro. Caminham pelas rampas, escadas e corredores até chegarem em suas salas de aula. Lá, as professoras ou os professores aguardam para logo em seguida fazerem a chamada em seu diário de classe, que é onde anotam a frequência de cada criança, ou melhor, de quem veio e de quem faltou. Por que será que existem uniformes e filas de meninos e meninas na escola? Você já parou para pensar nisso? Era de manhã. Eu estava fazendo a chamada quando fui surpreendida por uma criança parada em minha porta, usando uma longa peruca cor-de-rosa choque. Era Guilherme.
E sim, ele é um menino, que todo mundo acha que é diferente, porque gosta de vestir, calçar, usar e fazer muitas coisas que as meninas também gostam, vestem, calçam, usam e fazem. Guilherme diz para suas amigas e seus amigos que gostaria de ter nascido em um corpo de menina. E por causa disso, é sempre alvo de piadinhas de mau gosto e outras coisas mais. E você? Já parou para pensar nas coisas de que gosta? Naquele momento, algumas crianças ficaram assustadas, outras encantadas, outras acharam de uma beleza e tanta. Algumas riram. Michel e Lucas, no entanto, partiram para o xingamento. Mulherzinha, bichinha. Guilherme se entristeceu, talvez por saber que tudo aquilo era uma grande bobagem. Afinal, de onde partiu essa ideia de que peruca é coisa de mulherzinha? Que se o menino quiser usar, dá o direito de ser chamado de mulherzinha ou de bichinha? Guilherme não entra na minha sala. Fica feito uma estátua, me olhando enquanto eu tento debater. E você? Como você faria? Respeitaria ou zoaria? Por quê? Não entendi o porquê dos risos nem dos xingamentos para com Guilherme. Guilherme continuou na porta observando tudo, enquanto Michel tenta se defender. Ah, tia, fala sério, eu, hein? Homem não usa peruca, ainda mais rosinha, que é cor de mulherzinha. Maria sai em defesa de Guilherme. Nada a ver, gente. Se ele gosta e se sente bem assim, a gente tem que respeitar. Vocês sabiam que a peruca há muito tempo foi utilizada por homens poderosos? Sabiam que os cabelos compridos para homens já foram considerados um símbolo de força, nobreza ou mesmo sabedoria, como, por exemplo, no caso de Sansão, Hércules, Apolo e Aquiles, considerados verdadeiros heróis do seu tempo? E as cores? Quem foi que disse que menino não pode usar rosa? Você acha que as cores podem ser utilizadas para definir quem é menino ou menina? E o tipo de cabelo? Depois de uma conversa, Michel e Lucas pedem desculpas e Guilherme desculpa prontamente. Só aí então entra na sala e se dirige para mim. Oi, tia, vim aqui te mostrar minha peruca. Nossa, ela é bonita mesmo. Você gosta de usá-la? Eu adoro. Gosto muito dela. E por que gosta dela? Porque parece que eu tenho um cabelão. Porque dá para prender ela de vários jeitos. E porque dá para balançar e jogar ela de um lado para o outro, para frente e para trás. E você? Já foi julgado alguma vez por gostar muito de usar algo que as pessoas achavam que não foi feito para você usar? Depois da nossa conversa, Guilherme sai da minha sala. Se despede de todos e vai embora, saltitando e feliz da vida. Tchau, gente! Eu fico ali, pensando que não deve ser nada legal você ser julgado pelas pessoas por gostar de uma coisa só porque dizem que é de menino ou de menina. Porque, afinal, o que tem de errado os meninos brincarem de casinha e fazerem comidinha? Ou as meninas jogarem futebol? Ou se os meninos quiserem ajudar nas tarefas de casa lavando a louça e varrendo? Não pode? E se as meninas quiserem soltar pipas? Isso tudo é muito chato. E quer saber por que acontece? Você realiza alguma atividade que incomoda as pessoas? Como você reage? Então, resolvi pesquisar sobre isso. E sabe o que eu descobri? Que esse negócio de sexo e gênero, feminino ou masculino, de menino ou menina, homem ou mulher, tem sido usado de forma a discriminar pessoas. É tipo assim, se você nasce com uma vagina, pepeca, periquita, você é menina. E, portanto, seu sexo e, consequentemente, seu gênero é feminino. Mas, se você nasceu com um pênis, pinto, piu-piu, você é menino. E, portanto, seu sexo e, consequentemente, seu gênero é masculino. A partir disso, foram criados roupas e brinquedos que associaram cores para cada gênero, profissões e atividades que seriam mais adequadas para homens ou mulheres. Nem sempre isso dá certo. Sabe por quê? Porque às vezes vemos pessoas que nascem com um sexo, sendo classificadas por esse ou aquele gênero, mas que se veem ou se sentem como se fossem do outro. Entendeu? Isso faz com que as outras pessoas achem que ela é estranha, diferente,
E aí elas acham que têm o direito de debochar, xingar e até bater. Você acredita? Elas preferem zoar a respeitar. Essas pessoas são vistas como diferentes. Diferença quer dizer que algo ou alguém não é igual ao outro. E você? É igual a todo mundo? Ou é diferente em alguma coisa? Por quê? Em quê? Eu estou te contando essa história porque, na verdade, a gente precisa pensar nessas coisas que dizem pra gente. Do tipo, homem não chora. Menina é cheia de mimimi, chora por tudo. Meninos devem ser corajosos e fortes. Não podem ter medo e nojo de nada, nem de baratas. Meninas precisam ser delicadas e comportadas. Homem tem que trabalhar fora para pagar as contas de casa. Mulher tem que cuidar da casa, das filhas e dos filhos. Homens só podem gostar e só devem se casar com mulheres. Mulheres só podem gostar e só devem se casar com homens. E pensar também que ninguém é igual ao outro e que o mundo é muito mais legal por causa disso. E você? O que pensa disso tudo? Posso contar com você para tentar fazer. E fim e começo de um monte de pensamentos, né? De um monte de reflexões. Quer dizer, essa história, né, do Guilherme, ela fala da vida, é uma cena do cotidiano e fala que poderia acontecer, como você falou, em qualquer lugar, em qualquer escola. É tão verdadeira, tão toca a gente, né? É um tema que está aí, gênero, e que apesar de estar aí, e por isso mesmo, ainda é tão mal recebido por muitas pessoas, por muitos segmentos da sociedade. Eu queria te perguntar assim, a que você atribui isso ainda, né? Século XXI. Eu acho, Rosa, que é primeiro porque a gente está passando por uma transformação muito grande na sociedade, né? Quer que seja no campo social, político, religioso, e isso acaba respingando nessa questão de gênero, né? A gente foi criado acreditando que sexo biológico, gênero, identidade, orientação sexual é tudo uma coisa só, mas não é, né? A gente sabe que sexo biológico está muito mais ligado, né, à questão do órgão genital, né, ao pênis, à vagina. Nasceu com pênis, sexo masculino, gênero masculino. Nasceu com vagina, sexo feminino, gênero feminino. Está lá na nossa certidão de nascimento, né? A identidade de gênero já está para um outro lado, né? Que está muito mais voltado para como a gente se reconhece, como a gente se percebe. É uma construção social, mas não é só isso, passa por questões de corporalidade, de não aceitação ou aceitação, né? Que é onde vai entrar a questão de sermos cisgênero, né? Que são as pessoas que nascem com o sexo biológico e se percebem com aquele e naquele corpo, né? Nasci com uma vagina, sou mulher, me vejo como mulher. E o transgênero, né? Que nasce com sexo biológico, mas se vê com uma outra identidade, se percebe como sendo de um outro gênero. E são chamados de transgênero. Inclusive, quero aqui parabenizar uma pessoa que está aqui nessa live, é o Esteban, homem trans, irmão da minha amiga Naara, que também está aqui. Hoje é aniversário dele, ele disse que isso ia ser um presente para ele. Que bom! Então, parabéns, qual o nome? Esteban. Não do Parabéns, irmão Naara. Esteban. Parabéns, essa Esteban. pessoa Parabéns. tão querida, por ser essa pessoa tão querida, você sabe o quanto está guardadinho aqui no meu coração, né? A questão da orientação sexual está ligada ao prazer, né? Ao prazer sexual, ao lado romântico, né? A questão de por que nos sentimos atraídos, né?
Aqui poderíamos citar os gays, as lésbicas, bissexuais, as travestis, entre outras. Eu ainda traria uma outra questão, que são os papéis de gênero, né? Estariam ligados ao padrão de comportamento que a sociedade espera das pessoas, né? No que diz a sermos homens e mulheres. Né? Eu discuto que você toca na história, né, quando fala. Né, por que menina tem que usar rosa, por que menina tem que ser delicada, medrosa para jogar futebol, né? Que você vem, a partir do gênero, né, do sexo, do gênero, você recebe uma lista de coisas do pode ou não pode, né? Exatamente. Inclusive, no livro, eu trabalho muito essa questão. A gente resolveu trazer um pouco de Paulo Freire naquele livro, né? Embora de forma implícita, trazendo a questão da pedagogia da pergunta. É por isso que a cada página, após o texto, traz uma pergunta. O leitor vai interagindo, a ideia é que, né, ao ser usado por um professor, por um pai, uma mãe, um responsável legal, né, por uma criança, a partir da leitura e que forem feitas as perguntas, né, vá se debatendo esses temas, né, porque esse é o papel, né, da gente, que enquanto professor, né, eu acredito que enquanto mãe, enquanto mãe também, isso foi um assunto entre eu e meus filhos que sempre esteve ali no nosso meio e com muita facilidade, né? Aqui em casa eu nunca tive problema de falar sobre essas questões com os meus filhos. E eu acho importante, né, que a gente, partindo dessas como eu digo, distribuições que eu acabei de falar, né, a gente entenda que não está tudo numa caixa. São coisas separadas. Tudo é muito bem separadinho. Apesar de conversar, de dialogar muitas vezes, né? De sexo, conversar com gênero, e conversar com identidade, conversar com papéis. Mas eu acredito que isso acabe respingando, né? Essas questões de gênero acabem respingando muito hoje em dia, né? Mas pelo momento que nós estamos atravessando, né? A gente vive um momento de transformação muito grande e de transformação política muito grande, né? A gente não é raro, né? A gente assistir cenas que trazem à tona, né, o assassinato de pessoas trans, o assassinato de gays, né? A gente agora está assistindo, que está mais em pauta agora, né? A gente tem assistido o assassinato de pessoas negras. Vivemos um tempo difícil, um tempo onde as diferenças acabam sendo um problema para a sociedade. Muitas pessoas não sabem lidar com a diferença, não sabem lidar, não sabem respeitar, né? Acaba se criando uma intolerância. Eu acho que é por esse caminho. Eu vejo assim também e fico pensando assim que realmente tem muita... Acho que não tem uma resposta só. Tem muita coisa nessa dificuldade de se aproximar do tema, né? Eu acho que é uma questão de não buscar informação, né? Acho que a intolerância cria se você não procura informação, né? Quem estuda sobre esse assunto, né? Atualmente, assim, quem estuda é ameaçador, né? Se você estuda, você é perigoso. Então, assim, vão me informar sobre essa questão. Né? Acho que então entra uma questão de você não buscar as informações, né? Não estudar sobre o assunto. É uma compreensão, acho que muito errada também do que é a religião, né? Porque eu vejo que a religião ela está muito próxima do amor, né? Da compreensão, da tolerância. Então, a religião que mais te torna intolerante do que qualquer outra coisa, você não está tendo uma compreensão do que é a religião, né?
E questões, acho que pessoais, muitas vezes, né? Medo de lidar com coisas suas. E aí você não se informa, né? Você não se aproxima, você se blinda e quer que todo mundo se blinde, né? A diferença como uma ameaça, né? Eu acho que isso Exatamente. é um complicador. E a partir do momento que a sociedade se sente ameaçada, ela passa também a ameaçar, né? A própria questão da religiosidade, né? Existe sempre um embate de que estão querendo transformar as crianças em gays, né? A gente viu várias polêmicas no período eleitoral, né, passado, a questão do kit gay e outras tantas questões, né? Tudo muito sem fundamento nenhum. As igrejas acham que com isso existe um plano, né, mirabolante de acabar com a família, né, de não existir mais a família tradicional. Mas que família tradicional é essa? Né? A gente tem que questionar, né? Que família tradicional é essa? Né? O próprio presidente, a gente vê falando, né, sou a favor da família, e está num terceiro casamento. Então, de que família é essa? Que família tradicional é essa? Né? Família é família. Família é família. Família é quem acolhe, é quem recebe, é quem cria, é quem dá amor, é quem ensina respeito, ensina a amar ao próximo realmente, sem distinção alguma. Né? São muitos questionamentos. Eu acho que tem que ter uma live de umas 2 horas para a gente tentar conversar sobre isso aqui. E assim, o Guilherme é o nome dele mesmo, é o nome fictício que vocês utilizaram. E quais foram os desdobramentos? Essa foi a situação, né? Disparador de um monte de coisa. E como é que era na escola? Como é que essas situações foram se desenrolando? Conseguiu ouvir? Você pode repetir? Ah, Não, tá. você pode repetir porque picotou um pouquinho para mim a tua pergunta. Eu perguntei assim, Guilherme é um nome real? Era fictício? E como é que era o Guilherme? Essa foi uma situação, né, que disparou um monte de coisa, mas como é que era o relacionamento dele na escola? Como é que era a família, né, o lidar com as questões do Guilherme, né? E aí a gente já entrando na pergunta, como é que professor, né, você era a professora dele, como é que lidar com as questões de gênero na escola? Né? Bom, Guilherme é um nome fictício que foi escolhido por ele. No início, nós até nos surpreendemos, né? Eu e as minhas orientadoras, porque nós jurávamos que ele iria escolher um nome feminino, pelo fato dele dizer sempre que ele queria ter nascido menina. Mas ele escolheu o nome de Guilherme, porque, como ele mesmo, né, explicou para a gente, era o nome do menino pelo qual ele era apaixonado. E isso foi até gravado num vídeo, né? Foi a Nayara quem me ajudou nesse sentido. A Nayara conversou com ele, né? Que a Nayara era a professora dele. E Guilherme era uma criança que ele não precisava de voz. Ele tinha voz. Ele sempre foi empoderado, vamos dizer assim. Na visão de outras pessoas, Guilherme era um menino rebelde, mas eu costumo dizer que ele era resistente, ele resistia, ele fazia questão de existir e de mostrar que ele estava ali e que assim ele tinha que ser aceito, daquela forma. Que de certa forma ele tinha uma clareza, né, sobre quem ele era, né? Exatamente. Durante a pesquisa, ele falou usou muitas vezes a palavra bullying, né? Ele tinha plena consciência do que ele sofria, mas ainda assim ele insistia em romper com todas essas barreiras que ele encontrava na escola. A nossa escola acolheu o Guilherme de uma forma
muito especial. A nossa diretora, né? Eu não vou dar detalhes, né? Porque assim, eu não sei, Sim. né? Se posso dar detalhes. Mas assim, a nossa diretora, de uma certa forma, acolhia, respeitava. Tanto que no dia que ele chegou na escola de peruca, né? Ele entrou pelo portão principal com a peruca. Ninguém barrou, ninguém mandou que ele tirasse. Houve uma conversa com ele por parte da coordenadora pedagógica, preparando ele. Você sabe que você vai enfrentar, né? Você aqui de peruca, alguns amigos. Tia, eu sei de tudo, mas eu quero entrar de peruca. E ele entrou de peruca e ele foi para a sala de aula de Nahara, e chegou com a peruca e depois foi para minha sala me mostrar a peruca. E é essa história que eu trago Aí no é a livro, né? situação, né? Exatamente as narrativas são transcrições, né? Coisas que eu escrevia no meu diário de campo e trouxe para dentro do livro. Então, assim, Guilherme, para mim, era resistência. Ele não está mais na nossa escola, né? Ele está numa escola próxima da nossa, mas, pelo que eu sei, não tem mais quase frequentado a escola. Isso é uma pena, isso me dói, Antes da quarentena, quer dizer, porque agora não tem condição mesmo, mas antes já Não, ele estava irregular abandonou, a frequência. ele saiu da escola, da nossa escola, e foi para uma outra escola já quase no final do ano. E eu soube que, a partir desse momento, ele já não mais frequentou. Ele chegou a ver o livro, ele acompanhou a escrita do livro, as ilustrações. Eu tenho fotos dele com o livro, né? Que eu poderia até utilizar para mostrar que eu tenho autorização da mãe dele para utilizar as imagens. A mãe dele é uma pessoa que sempre lidou com isso. Isso que eu ia perguntar, a questão da família, que às vezes a família é um complicador, né? Muitas vezes a família é um complicador. A mãe dele sempre aceitou, mas usava muito também essa questão como moeda de troca. Como ele mesmo dizia, né? Quando eu apronto, tia, ela pega as minhas perucas e detona com todas elas, some com as minhas perucas. Mas ele sempre encontrava alguém que lhe dava uma peruca para ele, né? Ele tinha peruca rosa, preta, cabelo curto, cabelo grande, né? E tudo isso era conversado com a mãe dele também. A irmã dele também convive, né? Estuda conosco até hoje. Eu não consigo assim ver muita interação entre eles dois. Mas, assim, de uma certa forma, ela respeita também a situação do irmão. Ele, na época da pesquisa, tem alguém perguntando aqui, ele, na época da pesquisa, ele estava com 8 anos, né? Hoje ele já está com 10. Guilherme hoje tem 10 anos. Para mim, os comentários pararam. Não está passando mais nada. Eles estão passando para você os comentários? Para mim estão passando. Para mim paralisou aqui. E eu tenho medo de mudar a internet e cair. Então deixa para lá. E assim, quer dizer, na escola que você falou que você trabalha, né? Acolheu, né? A família não teve grandes questões com a família, né? É uma coisa em processo ainda, mas não teve grandes questões. E a escola também, né? Desde a direção, né? A professora acolheram o Guilherme como ele era. Mas não é, infelizmente, não é o que normalmente a gente encontra, né? Muitas vezes as famílias são resistentes, as famílias culpabilizam os professores, né? Você está doutrinando, né? Uma palavra muito na moda, né? Querendo doutrinar a criança, querendo... Né? Exatamente. Qual então, aí, a partir disso, né? Desses cenários que não são muito legais e que, infelizmente, ainda é a maioria, né? Das vezes é o que acontece, é o que a gente tem. Como é que você vê o papel do professor
para lidar com essas questões de gênero, né? Tanto do papel de gênero, né? A coisa da fila, me chamou muita atenção, porque realmente eu sempre fui uma adepta de fila. Eu, às vezes eu me questionava, será que não tem outro jeito de eu ter uma disciplina, da gente Eu fazer não isso utilizo aqui? Eu filas. sempre fui, eu não consegui eu me questionava, mas eu não consegui me desapegar de fila. Então a questão do papel de gênero, do presentinho para menina, né? No final do Dia das Crianças, tem a lembrancinha da menina. Isso eu não fazia, não. Eu tentava uma coisa para todo mundo. Mas como a gente pode, desde do aluno, né, que traz questões bem fortes, como o Guilherme trouxe, ao dia a dia, né, e que as questões de gênero estão aí. Como a gente pode favorecer, né, como você trouxe no livro, um monte de perguntinhas, um monte de pulgas na orelha, como a gente, professor, pode favorecer isso? Eu acho, Rosa, que o caminho mais fácil hoje para a gente trabalhar essa questão dentro da escola é partindo dos papéis de gênero. Eu acho que é um caminho. É o primeiro caminho. Desconstruir essa coisa de cor para menino, cor para menina. Totalmente. Presente de menino, De né? Então os meninos jogam brinquedo, futebol, de caixinha na educação infantil. O baú de brinquedos dos meninos, o baú de brinquedo para meninas. Né? A gente ainda vê isso em muitas escolas. A gente começar a trabalhar essas questões das tarefas domésticas serem divididas, os meninos também participarem disso, das meninas, né, também terem o direito de jogar futebol. Eu já tive situações de alunas virem me pedir auxílio. Poxa, tia, a gente está querendo jogar futebol e eles não estão querendo deixar a gente tem jogar muito futebol, isso. porque não é coisa de menina. Então, acho que esse seria o primeiro caminho, desconstruir os papéis de gênero. Acho que seria por aí, partindo por aí. Mas vai muito além, né? Acredito, né? Eu que, tirando pela minha experiência, levar o tema para debate em sala de aula, levar mídias, né? Filmes que trabalhem essas questões, né? Desaprincesar a questão da menina, né? Amei isso, desaprincesar. Nunca tinha ouvido, mas Desaprincesar. Essa coisa que atribuíram a gente de que nós vivemos sempre esperando um príncipe encantado, né? Ou no alto de um castelo, ou lá esfregando o chão como a gata borralheira, ou, né, deitada lá no meio da floresta esperando um beijo do príncipe para acordar a gente. Nós já estamos acordadas faz muito tempo, nós não somos mais gatas borralheiras, né? Então, assim, a sociedade constrói muito essas normas, né? Esses padrões de papéis, né, para a gente. E cobra o tempo inteiro, né? Abrem enormes enfrentamentos, né? Contra as mulheres feministas, consideradas feministas. A Tayla aí dizendo que eu já nasci desaprincesada. Verdade, Tayla. Você, Tatiele, é verdade. Vocês já nasceram desaprincesadas. amei esse filme, amei. Os livros de história também, né, que a gente pode estar levando para dentro da sala de aula, eu acho que são importantes, né, para essa questão da desconstrução dos papéis, as manifestações, né, que a gente vê dentro da escola, mais estereotipadas, né, conforme no livro, né, eu falo, que ele chega na minha sala com a peruca, né, e os meninos já tratam logo de chamar de bichinha, de mulherzinha, né? E se sente, o que me chama muita atenção, assim, não só na escola, mas na vida, né? As pessoas se sentem autorizadas a humilhar o homossexual, o trans, porque eles são superiores, né? O hétero é superior, se vê como superior. Então, quem te autoriza, sabe? Da onde vem essa autoridade, esse poder para você achar que pode fazer isso? E as coisas são tão nos detalhes que desde criança, né? Tá, da onde vem? Quem te deu essa autoridade? Né? Realmente é nos detalhes que as coisas vão se formando. Olha, a irmã do Guilherme está entrando aí, olha. Boa noite, Pablini.
Boa noite. Estou aqui falando um pouquinho da história do seu irmão. Para mim, os Bem comentários não estão colocado. aparecendo. A Nenhum, nada, Tatiele paralisou. está colocando aqui, né? E essa coisa de usar o termo mulherzinha, né, como xingamento, né? E no diminutivo, né? E, na Que é verdade, pior. está xingando a mulher também, né? Está xingando aquele que quer Exatamente. xingar e está xingando, Exatamente. assim, né? É uma mulherzinha, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente silencia diante dessa temática, pior fica. Sim. Quanto mais a gente tenta corrigir esses corpos, né? Você falou da fila, né? Da questão da fila, dessas normas, né, que são impostas dentro da escola, a uniformização, a fila, é uma forma de querer corrigir, né? De querer enquadrar, de querer colocar todo mundo ali enfileirado, sabe? Eu acho que essas questões precisam ser, de certa forma, derrubadas por nós, professores. Eu e Nayara, lá na escola, né, nós não temos que fazer filas. Nós, crianças organizadas em grupos, elas descem conversando. Geralmente, dá sempre certo. São raras as vezes que a gente precisa estar, como se diz, intervindo, né? Eu creio que a escola, quando traz essa questão, né, para dentro dela, essas questões, né, de gênero, de sexualidade, na verdade, ela está colaborando, né? Cada vez a gente quer preconceito, a questão da exclusão, né? E outras questões, né? Não só também as questões relacionadas a gênero, as questões relacionadas a racismo, né? São todas temas. Estava te vendo. Ah, porque pausou aqui, eu estava em leve desespero aqui, não estava ouvindo, estava vendo, tá, meu Deus do céu. Então eu perdi algumas coisas Travou. que você falou. Travou. Mas Será que o meu seguindo travou sim, também? ótimo. Agora eu tô ouvindo. Tinha travado. Mas eu Eu perdi um disse pouco do que que eu você disse que quanto falou. mais eu disse que quanto mais a gente leva essa temática para dentro da escola, mais a gente colabora, né, Sim. com a minimização de preconceito, da exclusão. Eu acho que a gente precisa estar falando cada vez mais, não só do tema gênero, mas do tema racismo, machismo. Isso é. A E Carol está sim, dizendo que travou é geral. o que eu tô falando. Eu acho que pra mim tinha travado. Agora pra mim tá tudo normal. Eu tô vendo, tô tudo agindo e estão passando os comentários. Eu acho que agora acho que já tá. E das Tem gente pessoas que tá comentando que está travando. travando. Mas a gente tá aí. Voltou. Ai, voltou. Ai, bom. Mas como você falou, eu acho assim que parece, aparentemente, né? Quando você fala assim, melhor nem falar, né? Quanto mais fala, pior fica. Quanto mais mexe, pior fica. Não. Quanto mais mexe, de princípio, pior, né? Entre aspas, vai ficar, porque o hábito é esse, botar tudo embaixo do tapete. Então, vamos falar, vamos botar pra fora, vamos pensar, para encontrar outras formas de estar, né? Outras formas de estar em relação à diferença racial, em relação às questões de gênero, e, né, em relação a tantas outras coisas que elas
a gente precisa estar no mundo de uma outra forma, né? A gente tá muitas coisas sinalizando que não dá para permanecer desse jeito, né? E uma coisa que eu acho assim, acrescentando o que você falou, né, do professor, né, da escola ser um lugar privilegiado, eu acho que facilita ao professor quando ele busca informação. Eu vejo assim pela minha experiência, aqueles professores que ousam mais trazer questões, né, são aqueles que já trouxeram primeiramente para si próprios, né? Vêm estudando, até para ter o que dizer diante de uma direção que acha que você está inventando história, quer doutrinar a criancinha, diante de um pai que acha que está doutrinando criancinha. Então, quando você é senhora, né, senhor do que você está fazendo, sabe muito bem que ações, por quê, para quê, te empodera muito mais para poder trabalhar, né, com autoridade, né, com legitimidade com os seus alunos, né? Quem trabalha comigo lá no CIEP sabe muito bem da forma que eu trabalho. Eu gosto muito de trabalhar com turmas de quinto ano, porque as turmas de quinto ano, elas geralmente são formadas por crianças que já estão entrando na pré-adolescência. Sim, sim. E muitas vezes eu nem preciso estar trazendo o tema. Eles trazem o tema para mim. Já é do interesse deles, já estão olhando em volta. Eu tive uma turma uns 2 anos atrás, que eu acho que foi uma das melhores turmas que eu tive para se trabalhar sobre essa temática, né? E assim, nunca foi um problema para mim. Eu sempre trouxe esse tema para dentro da sala de aula, sempre comentei sobre essas questões, todas essas questões, sempre expliquei todas essas questões e nunca tive problema com nenhum pai, com nenhuma mãe. Ninguém nunca foi à minha porta para reclamar, porque assim, eu falo, Rosa, e assim, eu tenho até um certo orgulho de falar, sabe, isso. Uma das poucas coisas das quais eu me orgulho. Mas assim, eu falo isso com muita facilidade e falo de uma forma muito simples, de uma forma muito leve. Tanto que quando às vezes acontecem algumas questões relacionadas a essa temática, né? Algumas colegas buscam o auxílio, algumas colegas vão à minha sala para saber como lidar, né? Até o momento da pandemia, né, eu estava acompanhando uma mãe, que inclusive, né, soube através da professora do filho dela, ela está passando por um processo de transição e está tomando hormônio e estava passando por um processo de automutilação. E assim, veio conversar comigo, eu tive o maior prazer de sentar, de conversar, de orientar, busquei ajuda psicológica para ela, indiquei onde ela encontraria, onde ela conseguiria uma consulta médica. Então, assim, eu acho isso legal, porque eu já virei meio que um pouquinho de referência lá na escola e fora dela também, sabe? Isso me deixa muito feliz, saber que eu tenho esse papel, sabe? Eu sei que existem muitos autores, né, LGBT que falam com muito mais propriedade de mim do que a mim. Mas, assim, eu gosto de dizer, né, que eu falo de um lugar como professora. Eu falo das questões de gênero enquanto professora, enquanto alguém que foi, né, está sendo o tempo inteiro atravessada por essa questão de gênero, porque ela está ali o tempo inteiro. Como eu digo no livro, acontecem muitas vezes, não era uma vez, eram várias vezes, muitas vezes, né? Então, assim, eu acredito que
falar sobre o Guilherme, ter escrito, né, esse livro sobre o Guilherme. Assim, Ah, e assim... Não, me depois eu falo. trouxe, me trouxe uma formação que eu não tinha nenhuma. Eu, quando pensei em entrar para o mestrado, eu tinha ideia de outros temas na área de educação inclusiva, e fui atravessada, né, na rampa. O que me levou a escrever sobre o Guilherme, né, foi quando a professora dele me trouxe ele pela mão, ele chorando, e dizendo exatamente a frase que é o título, né, da minha dissertação. Tia, eu não aguento mais sofrer tanta humilhação. E ele chorava, a professora também chorava, né? E ele enxugava as lágrimas da professora e falava: tia, eu não quero que você sofra o meu sofrimento, eu não quero que você chore pelo meu sofrimento. E eu achei aquilo muito forte, sabe, Rosa? Aquilo me tocou de uma forma tão profunda. Por isso uso a fala da Regina Leite Garcia. Não, eu não procurei um tema, eu até pensei em alguns temas, mas o tema atravessou ali. Sim. O tema estava ali. Ó, eu agora farei o papel da pessoa chata para falar do horário, que infelizmente a gente tem 2 minutos. Então, nesses 2 minutos, eu vou falar que o livro da Cláudia vocês podem encontrar no site do Educap. Nos meus stories, eu vou colocar o site, eu vou colocar, eu peço que a Cláudia me passe algumas leituras teóricas, e eu pesquisei, até o Pedro falou da Georgina Martins, que tem algumas histórias de literatura infanto-juvenil que tratam dessas questões de gênero. Então, eu vou colocar. Não deu nem pra gente falar. Tinha separado 3, assim, porque eu acho que... Não, mas eu vou colocar nos stories. E então a gente está terminando, daqui a pouco vai cair, aí eu acho muito feio quando o negócio cai, para voltar, não consegue resgatar todo mundo, então a gente vai. Agradeço muitíssimo, Cláudia, ter embarcado comigo nesta viagem. Agradeço a todos que vieram aqui e passo agora as minhas palavras para a Cláudia encerrar. Passo minhas palavras, não, quer dizer, passo a palavra para esse, acho que 1 minuto, a Cláudia encerrar, que a nossa conversa aqui foi muito, muito, muito boa. E parabéns novamente para o Estevam, tá? Parabéns, tá, Estevam? Feliz aniversário. É verdade, parabéns para o Estevam, está completando mais um ano de vida, né? Parabéns por ser esse homem maravilhoso. Eu quero agradecer também a presença daqui dos PBGianos. Sim, todos, sim, a nossa né? turma maravilhosa, Jonê. A minha orientadora, meus filhos, meu marido, uma galera linda. Muitos amigos meus estão aqui também, Pedro, Lara, e muita gente. Jorge, a gente vai falar, acaba Priscila, esquecendo. minha prima, Bebel. Gente, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. Um sentimento assim de gratidão de vocês estarem aqui se dispondo, né, a ouvir o que eu tinha para falar. Eu queria ser mais técnica. Não, essa live ela não é técnica. A live da Rosa não é técnica. A gente queria ser mais é técnica, bem formal. Mas assim, eu tenho muita dificuldade de falar em público, apesar de aqui o público ser virtual. Mas eu acho um plus a pessoa que traz a técnica com simplicidade. Eu acho realmente, para mim, é uma meta de vida e você atingiu essa meta. Então, um beijo antes que caia aqui, a gente para no meio da frase. Um beijo, gente. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada a todos que ficaram aqui com a gente. Rosa. Obrigada a você, Rosa, pela oportunidade. Sim, uma beijo. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima. Tchau.